O Evangelho de Sri Ramakrishna. Por M. Mahendranath Gupta. Um discípulo direto de Sri Ramakrishna. Original em Bengali. Traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda. Traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 12. O Festival em Paniati. Segunda-feira, 18 de junho de 1883. Sri Ramakrishna havia sido convidado para o grande festival religioso em Paniati, perto de Calcutá. Este festival do arroz tostado havia sido inaugurado por Raghunath Das, discípulo de Sri Chaitanya. Conta-se que Raghunath Das tinha o hábito de fugir de casa, para secretamente fazer suas práticas devocionais e desfrutar a felicidade do êxtase. Um dia Nityananda disse-lhe: ladrão, você foge de casa e usufrui do amor de Deus, sozinho. Você o esconde de nós. Vou puni-lo hoje. Tem que organizar um festival religioso e presentear os devotos com arroz tostado. Desde então, os Vaishnavas celebram anualmente o festival em Paniati. Milhares de seguidores de Sri Chaitanya participam dele. A principal atração é o canto dos nomes e glórias de Deus e a dança dos devotos com grande fervor. O centro da festividade é o templo de Radhakrishna, construído às margens do Ganges. O mestre havia sido convidado para o festival por Mani Sen, que era administrador do templo. Ram, M, Rakal, Bhavanath e alguns devotos foram de carruagem com o mestre. No caminho para Paniati, Sri Ramakrishna estava alegre, brincando com os jovens, mas assim que a carruagem chegou ao festival, o mestre, para grande satisfação dos devotos, misturou-se à multidão. Uniu-se ao Kirtan de Navadvip Goswami, guru de Mani Sen, e dançou totalmente esquecido do mundo. De vez em quando ficava imóvel em Samadhi, cuidadosamente sustentado por Navadvip Goswami, temeroso que ele caísse no chão. Milhares de devotos haviam se juntado para o festival. Para qualquer lado que se olhasse, via-se uma selva de cabeças humanas. A multidão parecia estar contagiada pelo ardor divino do mestre e movia-se de um lado para o outro, cantando o nome de Deus, e o próprio ar parecia refletir aquele ardor. Tambores, pratos e outros instrumentos produziam sons melodiosos. A atmosfera tornou-se intensa com fervor espiritual. Os devotos sentiam que o próprio Gauranga havia se manifestado na pessoa de Sri Ramakrishna. De todos os lados eram atiradas flores nos seus pés e cabeça. Mesmo à distância ouvia-se o canto do nome de Hari, como o barulho do oceano. Sri Ramakrishna experimentou todos os estados de êxtase. Em Samadhi profundo permanecia de pé imóvel, o rosto irradiando um brilho divino. Em estado de consciência parcial, dançava às vezes suavemente, às vezes com o vigor de um leão. De novo, recobrando a consciência do mundo, cantava, conduzindo ele mesmo o coro. Olhem, chegaram os dois irmãos que choram quando cantam o nome de Hari. Os irmãos que dançam em êxtase e fazem o mundo dançar em seu nome. Olhem-nos, eles mesmos chorando e fazendo o mundo todo chorar. Os irmãos que, em troca dos golpes, dão aos pecadores o amor de Hari. Olhem, embriagados com o amor de Hari, que torna o mundo embriagado. Olhem, chegaram os dois irmãos que uma vez foram Kanai e Balai de Braja. Eles que roubaram a manteiga dos portes das gopis. Olhem, chegaram os dois que abalaram todas as regras de casta. Abraçando a todos como irmãos, até o par é evitado pelos homens. Eles que se perdem no nome de Hari, enlouquecendo o mundo inteiro. Aqueles que não são outros senão o próprio Hari e cantam seu nome sagrado. Olhem aqueles que salvaram do caminho pecaminoso, os desordeiros Jagai e Madai. Eles não fazem distinção entre amigo e inimigo. Olhem os dois irmãos, Gauri e Nitai, que novamente vieram para salvar a humanidade. Novamente o mestre cantou. Veja Nadia tremendo sob as ondas de amor de Gauranga. A multidão encabeçada pelo mestre, dirigiu-se ao templo de Radhakrishna, porém, somente um número pequeno pôde entrar. O resto ficou do lado de fora, acotovelando-se para ver Sri Ramakrishna. Em êxtase, começou a dançar no pátio do santuário. De vez em quando seu corpo permanecia em Samadhi profundo.
Centenas de pessoas em volta dele gritavam o nome de Deus e milhares do lado de fora, acompanhando a corrente, gritavam a toda voz. O eco espalhou-se pelo Ganges sagrado, atingindo os corações das pessoas nos barcos sagrados, que também começaram a cantar o nome de Deus. Quando o Kirtan acabou, Mani Sen levou Sri Ramakrishna e Navadvip Goswami para um aposento onde lhes ofereceu uma refeição ligeira. Em seguida Ram, M e outros devotos foram também servidos com prasad. À tarde o mestre sentou-se na sala de visitas de Mani Sen com os devotos, tendo Navadvip junto a si. Mani ofereceu o pagamento da carruagem a Sri Ramakrishna. Apontando para Ram e outros, o mestre disse: "Porquês deveriam aceitá-lo de você? Ganham muito dinheiro." Começou a conversar com Navadvip. "Mestre, Bhakti quando amadurece torna-se bhava. Em seguida, Mahabhava, depois Prema e por fim, a realização de Deus." Gauranga experimentou os estados de Mahabhava e Prema. Quando Prema desperta, o devoto praticamente esquece o mundo e seu corpo, que é tão caro a um homem. Gauranga experimentou o Prema. Pulou no oceano pensando que se tratava do Jamuna. O Jiva comum não experimenta Mahabhava ou Prema. Não vai além de Bhava, mas Gauranga experimentou esses três estados, não é verdade? Navadvip: "Sim, senhor, é verdade. O estado mais interior, o semiconsciente e o consciente." Mestre: "No estado mais interior permaneceu em Samadhi, inconsciente do mundo exterior. No semiconsciente só podia dançar. No estado consciente, cantou o nome de Deus." Navadvip apresentou seu filho ao mestre. O jovem estudava as escrituras. Saudou Sri Ramakrishna. Navadvip: "Ele estuda as escrituras em casa. Antigamente só com muita dificuldade encontrava-se uma cópia dos Vedas neste país. Max Muller traduziu-os, tornando assim possível as pessoas lerem esses livros." Mestre: "O estudo muito intenso das escrituras traz mais dano do que benefício. O importante é conhecer a essência. Depois disto, qual a necessidade de livros? Deve-se aprender a essência e em seguida, mergulhar profundamente na realização de Deus. A Mãe Divina revelou-me a essência da Vedanta. Só Brahman é real e o mundo ilusório. A essência do Gita é o que se obtém ao repetir esta palavra 10 vezes. A palavra fica invertida. É Taji, que quer dizer renúncia. O conceito fundamental do Gita é: ó homem, renuncie a tudo e pratique disciplina espiritual para realizar Deus." Navadvip: "Como podemos persuadir a mente a renunciar?" Mestre: "O Senhor é um Goswami. É seu dever oficiar no templo como sacerdote. Não pode renunciar ao mundo, do contrário, quem tomaria conta do templo e do seu serviço? O Senhor tem que renunciar mentalmente. É o próprio Deus quem o mantém no mundo para servir de exemplo aos homens. Você pode tomar 1000 vezes a resolução de renunciar ao mundo, mas não será bem-sucedido. Deus deu-lhe uma natureza tal, que o faz cumprir suas obrigações mundanas." Krishna disse a Arjuna: "O que você quer dizer em não lutar? Pela sua simples vontade, não pode desistir de lutar. Sua própria natureza o levará a lutar." A simples menção de Krishna e Arjuna, o mestre entrou em Samadhi. No piscar de olhos, o corpo tornou-se imóvel e os olhos parados, enquanto a respiração mal podia ser ouvida. A essa súbita transformação, Navadvip seu filho e os outros devotos olharam para o mestre com muda admiração. Retomando a consciência parcial, disse a Navadvip: "Yoga e Boga. Vocês, Goswamis, possuem ambas. Seu dever é chamar por Deus e orar a Ele sinceramente. Ó Deus, não quero as glórias de tua maia sedutora. Só quero a ti." Deus mora em todos os seres, sem dúvida. Nesse caso, quem pode ser chamado seu devoto? Aquele que mora em Deus, que fundiu sua mente, sua vida e o mais íntimo de sua alma em Deus. O mestre retornou ao plano dos sentidos. Referindo-se ao seu Samadhi, disse a Navadvip: "Alguns dizem que este meu estado é uma doença. Digo-lhes: como pode uma pessoa tornar-se inconsciente, pensando nele cuja consciência tornou o mundo inteiro consciente?" Mani Sen disse adeus aos convidados Brahmins e Vaishnavas, fazendo doações em dinheiro.
Ofereceu 5 rupias a Sri Ramakrishna, que disse que não podia aceitar dinheiro. Mani, porém, insistiu. O mestre pediu-lhe em nome de seu guru para não pressioná-lo. Mani tornou a lhe pedir para aceitar a oferenda. Sri Ramakrishna perguntou a M, num tom aflito, se deveria ficar com o dinheiro. O discípulo protestou veementemente dizendo: não, senhor, de jeito algum. Amigos de Mani Sen deram dinheiro a Rakal, pedindo-lhe para comprar algumas mangas e doces para o mestre. Sri Ramakrishna falou a M, eu disse categoricamente a Mani que não aceitaria o dinheiro. Sinto-me livre agora, mas Rakal aceitou-o. É dele agora a responsabilidade. Sri Ramakrishna, acompanhado pelos devotos, tomou uma carruagem para voltar a Dakshinesvar. Pelo caminho iam passar pela chácara de Maticial. Há muito tempo o mestre pediu a M para levá-lo ao tanque da chácara, para que ele pudesse ensiná-lo a meditar em Deus em forma. Havia peixes mansos neste reservatório. Ninguém fazia-lhes mal. Quando os visitantes jogavam arroz empapado e pedacinhos de alimentos na água, muitos peixes grandes vinham comer. Sem medo nadavam e brincavam alegremente. Chegando perto do tanque, o mestre disse a M, olhe os peixes. Meditar em Deus em forma é como nadar sem preocupações, como estes peixes no oceanos de felicidade e consciência. Segunda-feira, 25 de junho de 1883. Sri Ramakrishna estava na casa de Balaram Bose em Calcutá. Rakal e M sentaram-se junto dele. O mestre estava em êxtase. Em estado abstrato, conversava com os devotos. Mestre, asseguro a vocês que uma pessoa pode realizar seu ser interior pela oração sincera, mas na medida em que ele deseje desfrutar os objetos mundanos, sua visão do ser torna-se obstruída. M. Sim, senhor. O Senhor sempre nos pede para mergulharmos em Deus, mestre, alegremente. Sim. É isso, digo-lhe que a realização do ser é possível para todos, sem exceção. M. É verdade, Senhor, mas Deus é aquele que faz. Trabalha através de diferentes séries de diferentes maneiras, de acordo com a capacidade de manifestarem o divino. Deus dá a alguns plena consciência espiritual, mas a outros, mantém em ignorância. Mestre, não é assim. Deve-se orar a Deus com um coração ansioso. Deus certamente ouvirá a oração se ela for sincera. Não há dúvida sobre isto. Um devoto. Sim, Senhor. Há esta consciência do eu em nós. Portanto, devemos orar. Mestre, A.M. Um homem pode atingir o Nitya, o absoluto pelo caminho da lila, o relativo. É como chegar ao terraço pela escada. Depois de realizar o absoluto, tem-se que descer ao relativo e viver neste plano em companhia dos devotos, enchendo a mente com amor a Deus. Esta é a minha opinião final e a mais amadurecida. Deus apresenta formas diferentes e diverte-se de diversas maneiras. Diverte-se com o Ishvara, Deva, homem e universo. Em cada época ele desce à Terra sob a forma humana, como uma encarnação, para ensinar às pessoas amor e devoção. Há o exemplo de Chaitanya. Só se pode experimentar amor e devoção a Deus, através de suas encarnações. Infinitos são os modos do jogo de Deus divertir-se, mas necessito de amor e devoção. Quero somente leite. O leite vem do úbere da vaca. A encarnação é o úbere. Estaria Sri Ramakrishna querendo dizer que era uma encarnação divina? Estaria sugerido que aqueles que o viam estavam vendo Deus? Será que se referia a si mesmo quando falava de Chaitanya? Era um dia quente de junho de 1883. Sri Ramakrishna estava sentado nos degraus do templo de Shiva. M. chegou com gelo e outras oferendas e sentou-se depois de saudar o mestre. Mestre, A.M., o marido da neta de Mani Malik que esteve aqui. Leu no livro que Deus não poderia ser considerado sábio e onisciente, senão, porque há tanta miséria no mundo. No que se refere à morte, é muito melhor matar um homem logo, do que submetê-lo à tortura lenta. Além disso, o autor diz que se ele próprio tivesse sido o Criador teria feito um mundo melhor. M. ouviu estes comentários com surpresa, mas não fez qualquer comentário. Mestre, A.M., pode alguém algum dia compreender os desígnios de Deus?
Às vezes penso em Deus como bom, às vezes como mal. Ele mantém-nos iludidos pela sua grande ilusão. Às vezes ele desperta-nos e, às vezes, mantém-nos inconscientes. Por um instante a ignorância desaparece, mas, logo no momento seguinte, envolve nossa mente. Se você jogar um bastão num tanque coberto de musgo, verá a água por um instante, mas pouco depois o musgo volta e recobre a superfície. Enquanto estiver identificado com o corpo, uma pessoa é consciente de prazer e dor, nascimento e morte, doença e tribulação. Tudo isso pertence apenas ao corpo e não à alma. Após a morte do corpo, talvez Deus a leve para um lugar melhor. É como o nascimento de uma criança depois das dores do parto. Ao alcançar o conhecimento do ser, considera-se o prazer e a dor, o nascimento e a morte, como sonhos. Como sabemos pouco. Pode um pote pequeno de 2 libras conter 20 libras de leite? Se uma boneca de sal mergulhar um dia no oceano para medir sua profundidade, não poderá voltar e dar-nos esta informação. Ela se fundirá na água e desaparecerá. Ao entardecer o serviço, começou nos diferentes templos. O mestre estava sentado no divã pequeno no seu quarto, absorvido na contemplação da Mãe Divina. Vários devotos também encontravam-se presentes. M. ia passar a noite com o mestre. Um pouco mais tarde Sri Ramakrishna começou a conversar com um devoto na varanda norte de seu quarto. Disse: é bom meditar nas primeiras horas da manhã e ao nascer do sol, mas deve-se, também, meditar diariamente, depois do crepúsculo. Instruiu o devoto sobre a meditação no Deus pessoal e na realidade impessoal. Depois de um certo tempo, sentou-se no pórtico semicircular, a oeste de seu quarto. Eram mais ou menos 9 horas. Mestre, aqueles que vêm aqui terão certamente todas as dúvidas dissipadas. O que acha? M. É verdade, senhor. Um barco navegava pelo Ganges, longe da margem. O barqueiro começou a cantar. O som de sua voz flutuando sobre o rio, chegou até os ouvidos do mestre, que entrou em estado espiritual. O cabelo de seu corpo ficou de pé. Disse a M. Veja o meu corpo. M. ficou profundamente impressionado. Pensou: os Upanishads descrevem Brahman como penetrando o universo e o éter. Teria esse Brahman, sob a forma de som, tocado o corpo do mestre? Depois de um certo tempo Sri Ramakrishna voltou a conversar. Mestre, aqueles que vêm aqui devem ter nascido com boas tendências. Não é verdade? M. É verdade, senhor. Mestre, Adar deve possuir boas tendências. M. É certo, também. Mestre, um homem sem maldade realiza Deus facilmente. Há 2 caminhos, o caminho da retidão e o da maldade. Deve-se seguir o caminho da retidão. M. É verdade, senhor. Se uma linha possuir um simples fiapo, não poderá passar pelo buraco de uma agulha. Mestre, se um homem encontrar um cabelo na sua comida, cospe tudo o que tem na boca. M. Mas o Senhor diz que um homem que realiza Deus não é afetado pela má companhia. As labaredas de fogo queimam até um pé de tanchagem. Sábado, 14 de julho de 1883. Sri Ramakrishna chegou à casa de Adar em Calcutá. Rakal, M. e outros devotos estavam com ele. Adar conseguiu que Rajnarayan, o famoso cantor e seu grupo, viessem recitar o Chandi. Rajnarayan iniciou o recital no átrio de adoração. Cantou: entreguei minha alma aos pés destemidos da mãe, será que terei medo da morte? Enquanto ouvia, o mestre, tomado pelo fervor divino, juntou-se aos músicos. De vez em quando improvisava um verso. Subitamente entrou em samadhi, permanecendo imóvel. O cantor prosseguiu: quem é aquela mulher que ilumina o campo de batalha? Seu corpo brilha mais escuro do que a mais escura nuvem de tempestade. E dos seus dentes faiscam chamas brilhantes de relâmpago. Seu cabelo desalinhado, voa atrás enquanto ela corre a esmo, destemida nesta guerra entre os deuses e os demônios. Dando sua terrível gargalhada, ela mata os afugentados Asuras, e com seus clarões deslumbrantes mostra o horror da guerra. Como as gotas parecem lindas sobre sua sobrancelha. Em volta de seu vasto cabelo negro, as abelhas zumbem em bandos. A lua escondeu sua face, contemplando este mar de beleza.
Diga-me, quem pode ela ser, esta feiticeira? Maravilha das maravilhas. O próprio Shiva, como um cadáver, permanece vencido a seus pés. Kamalakanta adivinhou quem ela é. Com o andar de um elefante, ela não é outra senão Kali, a mãe de todos os mundos. Sri Ramakrishna estava em Samadhi profundo. Sábado, 21 de julho de 1883. Eram aproximadamente 4 horas da tarde quando Sri Ramakrishna, com um ou 2 devotos, saíram de Dakshineswar para Calcutá, de carruagem. Quando a carruagem passou pelo portão do templo de Kali, encontraram M, que vinha a pé com 4 mangas na mão. A carruagem parou e M saudou o mestre. Sri Ramakrishna ia visitar alguns devotos em Calcutá. Mestre, a M, com um sorriso, venha conosco. Vamos à casa de Adar. M entrou muito feliz, na carruagem. Tendo tido uma educação inglesa, não acreditava em tendências herdadas, de outras encarnações, mas há poucos dias atrás, teve de admitir que era devido, às boas tendências que Adar herdou de outras encarnações, que demonstrava tanta devoção ao mestre. Mais tarde pensou neste assunto e constatou que ainda não estava completamente convencido a respeito das tendências herdadas. Tinha ido a Dakshineswar aquele dia, para discutir este assunto com Sri Ramakrishna. Mestre, bem, o que você pensa de Adar? M. Ele possui uma grande ânsia por Deus. Mestre, Adar também falou muito bem de você. M. Ficou em silêncio por algum tempo e então, começou a falar das tendências passadas. M. Não acredito muito em reencarnação e tendências herdadas. Será que isto prejudica de algum modo a minha devoção a Deus? Mestre, basta acreditar que tudo é possível na criação de Deus. Jamais permita que cruze em sua mente o pensamento de que só as suas ideias são verdadeiras e que as dos outros são falsas. Deus explicará tudo. O que pode um homem compreender dos atos de Deus? As facetas da criação de Deus são infinitas. Não tento compreender os atos de Deus. Sempre ouvi dizer que tudo é possível na criação divina e trago isto sempre na mente. Não penso no mundo, medito somente em Deus. Uma vez perguntaram a Hanuman, que dia do calendário lunar é? Hanuman respondeu, eu não sei nada a respeito do dia do mês, da posição da lua e das estrelas, ou qualquer coisa semelhante. Só penso em Rama. Pode alguém alguma vez compreender o trabalho de Deus? Ele está tão perto, entretanto, não é possível conhecê-lo. Balarama não compreendeu que Krishna era Deus. M. Isto é verdade, Senhor. Mestre, Deus envolveu tudo com sua Maya. Ele não nos deixa conhecer nada. Maya é mulher e ouro. Aquele que coloca a Maya de lado, pode ver Deus. Certa vez, quando estava explicando as ações de Deus a alguém, subitamente Deus mostrou-me o lago de Kamarpukur. Vi um homem removendo o lodo verde e bebendo a água. Ela estava clara como cristal. Deus revelou-me que Satchidananda está coberta pelo lodo de Maya. Quem afasta o lodo verde pode beber a água. Deixe-me contar uma experiência muito secreta. Uma vez entrei no bosque perto do Pinheiral. Estava sentado ali quando tive a visão de algo semelhante à porta secreta de um aposento. Não podia ver o interior. Tentei fazer um furo com um cortador de unha, mas não consegui. Enquanto furava, a terra descia de novo, enchendo o buraco. Subitamente fiz uma grande abertura. Pronunciando estas palavras, o mestre ficou em silêncio. Depois de um certo tempo, falou: estas são palavras muito profundas. Senti como se alguém estivesse pressionando minha boca. Vi com meus próprios olhos que Deus mora até no órgão sexual. Eu vi uma vez, no ato sexual entre um cão e uma cadela. O universo é consciente devido à consciência de Deus. Às vezes penso que esta consciência se move em todos os sentidos, por assim dizer, até mesmo num pequeno peixe. A carruagem chegou até o cruzamento em Chova Bazar, em Calcutá. O mestre continuou falando, às vezes penso que o universo está saturado pela consciência de Deus, assim como a terra fica inundada durante a estação chuvosa. Bem, tenho tantas visões, mas jamais fico vaidoso com elas. M, com um sorriso, como se o Senhor pudesse falar de vaidade, Senhor. Mestre,
Dou minha palavra, não sinto a menor vaidade. Uma vez viveu na Grécia um homem chamado Sócrates. Uma voz vinda do céu disse que ele era um sábio entre os homens. Sócrates ficou impressionado com esta revelação. Meditou sobre isto durante muito tempo na solidão e então compreendeu seu significado. Disse a seus amigos: somente eu, entre todas as pessoas, compreendi que nada sei, mas todo homem acredita que é sábio. Na realidade todos são ignorantes. Mestre, de vez em quando penso, o que é que eu sei que faz com que tantas pessoas me procurem? Vaishnavisharan foi um grande pundit. Costumava dizer-me: posso encontrar nas escrituras todas as coisas das quais o Senhor fala, mas o Senhor sabe por que venho aqui. Venho aqui para ouvi-las de sua boca. Todas as suas palavras estão registradas nas escrituras. Navadvip Goswami também disse isso outro dia no festival de Panyati. O Senhor disse-nos naquele dia que, pela repetição da palavra Gita um certo número de vezes, ela fica invertida e torna-se Taji, que quer dizer, renúncia. A renúncia é a essência do Gita. Navadvip Goswami apoiou sua afirmação do ponto de vista gramatical. Mestre, você já encontrou outra pessoa que se parecesse comigo, um pundit ou santo? Deus criou o Senhor com suas próprias mãos, enquanto que os outros ele fez a máquina. Todos os outros ele criou de acordo com a lei. Mestre, rindo, Ranlal e outros devotos, ouçam o que ele está dizendo. Sri Ramakrishna riu por algum tempo e por fim, disse: realmente, não tenho qualquer orgulho, não, nem mínimo sequer. O conhecimento nos faz bem, pelo menos para uma coisa. Faz-nos sentir que não sabemos nada, que não somos nada. Mestre, você tem razão. Não sou nada. Não sou ninguém. Acredita na astronomia inglesa. É possível fazer novas descobertas aplicando-se às leis da astronomia ocidental. Observando o movimento irregular de Urano, os astrônomos olharam através de seu telescópio e descobriram Netuno brilhando no céu. Podem também prever eclipses. Mestre, sim, é verdade. A carruagem continuava seu caminho. Aproximavam-se agora da casa de Adar. Sri Ramakrishna disse a fique estabelecido na verdade, e certamente realizará Deus. O Senhor disse outro dia a Navadvip Goswami: ó Deus, eu te quero. Por favor, não me engane com tua maia sedutora. Quero realizar-te. Mestre, sim, deve-se poder dizer isto do fundo do coração. Sri Ramakrishna chegou à casa de Adar e sentou-se na sala de visitas. Ranlal, Adar, e outros devotos sentaram-se juntos. Rakal estava vivendo na casa de seu pai em Calcutá. Mestre, Adar, você avisou a Rakal que eu vinha? Adar, sim, senhor. Avisei-o. Vendo que o mestre estava ansioso para ver Rakal, Adar imediatamente mandou sua carruagem buscá-lo. Naquele dia Adar havia desejado muito ver o mestre, mas em hipótese alguma imaginara que Sri Ramakrishna estava indo para lá. Adar, o Senhor não vem aqui há muito tempo. Pedi hoje a Deus que viesse. Cheguei mesmo a chorar. O mestre ficou muito contente e disse com um sorriso: é verdade? Era o entardecer e os lampiões foram acesos. Sri Ramakrishna saudou a Mãe Divina com as mãos postas, e sentou-se quieto, absorvido em meditação. Em seguida começou a cantar os nomes de Deus com sua voz doce: Govinda, Govinda, Satchidananda, Hari, Hari. Cada palavra murmurada derramava néctar nos ouvidos dos devotos. Ranlal cantou em louvor a Kali, a Mãe Divina. Ouvi teu nome. Ó consorte de Shiva, destruidora de nossos temores. Assim, a ti entrego o meu fardo. Salva-me. Salva-me, ó Mãe gentil. Do teu ventre o mundo nasceu e tu és quem o permeia. És tu Kali? És tu Radha? Quem pode alguma vez dizer com certeza? Mãe, em cada ser vivente, tu tens tua morada. Como Kundalini, tu moras no lótus do Muladhara. Acima dele está o Svadhisthana, onde floresce o lótus de 4 pétalas. Aí também, tu constróis tua morada, o místico poder da Kundalini. Nas 4 pétalas dessa flor e nas 6 pétalas de Vajrasana.
No umbigo está a Manipura, a flor de lótus azul de 10 pétalas. Através do caminho até Sushumna, tu sobes e entras ali. Ó Senhora dos Lótus, nas flores de lótus tu moras. Além deles está o lago de nêctar, na região do coração, onde a flor de lótus de 12 pétalas encanta os olhos com a chama escarlate. Quando tu abres, ó Mãe, tocando-a com teus pés de lótus, a longa época da escuridão do coração imediatamente desaparece de tua vista. Acima, na garganta, está a flor de lótus de 17 pétalas de cor enegrecida. Dentro das pétalas desta flor permanece escondido um espaço sutil. Transcendendo pode-se ver em toda a sua extensão, o universo que se dissolve no espaço. Entretanto, ainda mais alto, entre as sobrancelhas, floresce o lótus de pétalas, onde a mente do homem fica prisioneira controlando o passado. Desta flor, a mente deseja observar o jogo esportivo da vida. Mais alto de todos, dentro da cabeça, está o centro cativante da alma, onde brilha o lótus de 1000 pétalas, a morada de Mahadeva. Tendo subido ao seu trono, ó esposa de Shiva, senta-te ao seu lado. Tu és o poder primordial, ó Mãe, aquela cujos sentidos estão controlados. Os yogis meditam em ti como a grande filha do Himalaia. Tu és o poder de Shiva. Condena à morte meus anseios sem fim. Concede com que jamais caia no oceano deste mundo. Mãe, tu és o poder primordial. Tu és os 5 princípios cósmicos. Quem pode esperar alguma vez conhecer-te, tu que estás além de todos os princípios? Apenas para o bem dos teus bhaktas, tu assumes tuas várias formas. Mas quando os 5 sentidos do teu devoto fundem-se nos 5 elementos, Mãe, é a ti somente que ele contempla como a verdade sem forma. Ranlao cantou os versos. Acima, na garganta, está a flor de lótus de 16 pétalas, de cor enegrecida. Dentro das pétalas desta flor está escondido um espaço sutil. Transcendendo-o, vê-se em toda a sua extensão, o universo que se dissolve no espaço. O mestre disse a M. Ouça. Esta é conhecida como a visão de Satchidananda, o Brahman sem forma. A Kundalini, elevando-se acima do chakra Vishuddha, permite que uma pessoa veja tudo como a caixa. M. Sim, Senhor. Mestre. Atinge-se o absoluto indo além do universo e de seus seres criados invocados por Maya. Passando além do nada, entra-se em Samadhi. Repetindo Om, vai-se além do nada e chega-se ao Samadhi. Adar ofereceu a Sri Ramakrishna frutas e doces. O mestre foi para a casa de Jadu Malik. Sri Ramakrishna entrou no aposento da casa de Jadu onde a Mãe Divina estava sendo adorada. Ficou de pé ante a imagem, que havia sido adornada com flores, grinaldas e pasta de sândalo e que irradiava uma beleza e esplendor celestiais. Lampiões queimavam diante o pedestal. Um sacerdote estava sentado diante da imagem. O mestre pediu a um dos seus acompanhantes para oferecer uma rupia no altar, segundo o costume hindu. Com as mãos postas, Sri Ramakrishna permaneceu longo tempo diante da imagem abençoada e os devotos atrás dele. Gradualmente entrou em Samadhi, o corpo tornou-se imóvel e os olhos parados. Com um longo suspiro, voltou ao mundo dos sentidos e disse, ainda embriagado pelo fervor divino, Mãe, adeus, mas ele não podia deixar o lugar. Ficou de pé. Dirigindo-se a Ranlao, falou, por favor, cante aquela canção e eu ficarei bem. Ranlao cantou. Oh Mãe, consorte de Shiva, tu iludiste este mundo. O mestre foi à sala de visitas com os devotos. De vez em quando dizia, oh Mãe, por favor mora no meu coração. Jadu estava sentado na sala de visitas com seus amigos. O mestre sentou-se ainda em êxtase e cantou. Oh Mãe, tão venturosa tu és. Não prives teu filho indigno da bem-aventurança. Acabando a canção disse a Jadu, ainda em êxtase. Bem, Senhor, o que cantarei? Cantarei Mãe, sou tua criança de 8 meses. Cantou. Mãe, sou tua criança de 8 meses. 4 teus olhos vermelhos não podem me assustar. Minha riqueza são teus pés de lótus, que Shiva mantém sobre seu peito. Contudo, quando procuro minha herança, encontro desculpas e demoras. Um ato de concessão seguro em meu peito, confirmado pelo teu consorte Shiva. Vou processar-te se devo e com simples delegação ganharei.
Se tu te opões a mim, tu saberás que espécie de filho eu sou. Esta demanda entre mãe e filho, que esporte. Diz Ramprasad. Não pararei de atormentar-te até que tu mesma cedas na luta e me tomes por fim, em teus braços. Voltando ao estado normal, o mestre disse: comerei algum prasad da mãe divina. Em seguida, comeu um pouquinho. Jado Malik, que estava sentado junto dele com vários amigos, alguns bajuladores. Mestre, com um sorriso. Bem, por que mantém esses interesseiros com você? Jadu, com um sorriso. Suponhamos que sejam. O Senhor pode redimi-los. Mestre, sorrindo. A água do Ganges não pode purificar um jarro de vinho. Jadu havia prometido a um mestre que organizaria um festival de Xandi em sua casa. Algum tempo havia passado, mas ainda não havia cumprido sua promessa. Mestre, bem, e o recital do Xandi? Jadu, estive muito ocupado com muitas coisas. Não tive tempo de organizá-lo. Mestre, como assim? Um homem dá sua palavra e não pode voltar atrás. As palavras de um homem são como os colmilhos de um elefante. Saem para fora, mas não podem voltar. Um homem deve honrar sua palavra. O que me diz? Jadu, com um sorriso. O senhor tem razão. Mestre, você é um homem perspicaz, faz tudo calculado. É como um brahmin que escolhe uma vaca que come muito pouco, mas dá muito esterco e leite. Todos riem. Pouco tempo depois disse a Jadu: agora compreendo sua natureza. É metade quente e metade fria. É devotado a Deus mas também ao mundo. Jadu serviu o mestre e seus devotos com doces e frutas e então, o grupo foi para a casa de Kelat Ghosh. A casa de Kelat Ghosh era uma grande mansão, mas parecia deserta. Assim que o mestre entrou, ficou em estado estático. Ranlao e alguns devotos estavam com ele. Seu anfitrião era o cunhado de Kelat Ghosh, um Vaishnava de idade avançada. O corpo estava marcado com o nome de Deus, segundo o costume Vaishnava, e levava na mão um saquinho com seu rosário. Havia visitado o mestre algumas vezes, em Dakshinesvar, mas a maioria dos Vaishnavas possuíam uma visão religiosa estreita, criticando os Vedantistas e os seguidores de Shiva. Logo Sri Ramakrishna começou a falar. Mestre, não é bom crer que só a sua religião é boa e que as outras são falsas. Deus é apenas um e não dois. Pessoas diferentes chamam-no por diferentes nomes, alguns Alá, outros Deus e outros Krishna, Shiva e Brahman. É como a água de um lago. Alguns bebem num lugar e chamam na Jal, outros em outro lugar chamam na Pani e ainda outros, no terceiro lugar, chamando a água. Os indianos falam Jal, os cristãos água e os muçulmanos Pani, mas a água é uma e a mesma. As opiniões são somente caminhos. Cada religião é apenas um caminho que conduz a Deus, como os rios que vêm de direções diferentes e por fim, tornam-se unos no único oceano. A verdade estabelecida nos Vedas, nos Puranas e nos Tantras é somente uma, Satchidananda. Nos Vedas ela é chamada Brahman, nos Puranas a chamam Krishna, Rama etc., e nos Tantras, Shiva. O único Satchidananda é chamado Brahman, Krishna e Shiva. Os devotos permaneceram em silêncio. Um devoto Vaishnava: Senhor, por que uma pessoa necessita pensar em Deus? Mestre, se um homem tem esse conhecimento, então, realmente está liberado, mesmo vivendo num corpo. Não há dúvida de que nem todos acreditam em Deus, simplesmente falam. As pessoas de mentalidade mundana ouviram falar que Deus existe e que tudo acontece por sua vontade, mas essa não é a sua crença interior. Você sabe que ideia um homem mundano faz de Deus? É como o juramento que as crianças fazem em nome de Deus, quando brigam. Ouviram essa palavra durante a discussão entre suas tias. É possível que todos compreendam Deus. Deus criou o bem e o mal, o devoto e o ímpio, o crente séptico. As maravilhas que vemos, existem em sua criação. Num lugar há maior manifestação do seu poder e em outro, menos. A luz do sol é menos refletida pela água do que pela terra e melhor ainda, por um espelho. Também há diferentes níveis entre os devotos de Deus: superior, medíocre e inferior. Tudo isto está descrito no Gita. Vaishnava: é verdade, Senhor. Mestre,
O devoto inferior diz: Deus existe, mas ele está muito longe, lá no céu. O devoto medíocre diz: Deus existe em todos os seres como vida e consciência. O devoto superior diz: é o próprio Deus que se tornou tudo. Qualquer outra coisa que vejo é somente uma forma de Deus. Foi somente ele que se tornou Maya, o universo e todos os seres vivos. Nada existe além de Deus. Vaishnava. Alguém pode alcançar esse estado mental? Mestre, uma pessoa não pode atingi-lo a não ser que tenha visto Deus, mas há sinais que mostram que um homem teve a visão de Deus. O homem que viu Deus comporta-se como um louco, ri, chora, dança e canta. Às vezes comporta-se como uma criança de 5 anos, sem astúcia, generoso, sem vaidade, desapegado de tudo, sem estar sob o controle de qualquer um dos gunas, sempre feliz. Às vezes comporta-se como um duende, não sabe diferenciar entre coisas puras e impuras. Não vê diferença entre coisas limpas e sujas e às vezes, é como uma coisa inerte, com o olhar perdido não pode fazer qualquer trabalho, não pode lutar por nada. Estava o mestre fazendo uma referência velada aos seus próprios estados mentais. Mestre, ao devoto Vaishnava, o sentimento do tu e teu é o resultado do conhecimento. Eu e meu vem da ignorância. O conhecimento faz-nos sentir: ó Deus, tu és aquele que faz e eu sou teu instrumento. Ó Deus, a ti pertencem todas as coisas, corpo, mente, casa, família, seres vivos e o universo. Tudo isto é teu. Nada me pertence. Uma pessoa ignorante diz: ó, Deus está além, muito longe. O homem de conhecimento sabe que Deus está aqui, muito perto, no coração, que ele assumiu todas as formas e mora em todos os corações como o controlador interior. Domingo, 22 de julho de 1883. Aproveitando o feriado, muitos devotos chefes de família visitaram Sri Ramakrishna em seu aposento no templo de Dakshineswar. Os jovens devotos, em sua maioria estudantes, vinham geralmente nos fins de semana. Às vezes o mestre pedia a seus discípulos íntimos para virem na terça ou no sábado, que ele considerava muito auspiciosos para a instrução religiosa especial. Adar, Rakal e M haviam vindo de Calcutá numa carruagem alugada. Sri Ramakrishna descansou um pouco depois do almoço. O aposento tinha uma atmosfera de pureza e santidade. Nas paredes havia quadros de deuses e deusas, entre os quais um de Cristo salvando Pedro de afogamento. Fora do quarto havia plantas, carregadas de flores perfumadas e podia-se ver o Ganga correndo em direção ao sul. O mestre estava sentado no divã pequeno, olhando para o norte, e os devotos sentados em esteiras e tapetes espalhados pelo chão. Todos os olhos estavam fixos nele. Mani Malik, um velho devoto brahmo, de aproximadamente 65 anos, veio apresentar seus respeitos ao mestre. Havia regressado há poucos meses, de uma peregrinação a Benares, e contava suas experiências a Sri Ramakrishna. Mani Malik, um monge que conhecia em Benares, disse que nenhuma experiência religiosa é possível sem o controle dos órgãos dos sentidos. Nada pode ser alcançado simplesmente dizendo: Deus. Deus. Mestre, você compreende o ponto de vista de instrutores como ele. Segundo eles, deve-se primeiro praticar disciplina espiritual como autocontrole, autodisciplina, tolerância e similares. A meta é atingir o Nirvana. São seguidores da Vedanta. Sempre discriminam, dizendo: só Brahman é real e o mundo, ilusório. Este, porém, é um caminho extremamente difícil. Se o mundo é ilusório, então, você também é ilusório. O mestre que instrui é igualmente ilusório e suas palavras também são ilusórias, como um sonho. Mas esta experiência está além do alcance do homem comum. Sabe como se parece? Se queimar cânfora, não sobra nada. Quando se queima madeira, pelo menos sobra um pouco de cinzas. Por fim, depois de uma última análise, o devoto entra em samadhi. Então não sabe absolutamente nada a respeito de eu, você ou o universo. Padma-Lochan era um homem de grande sabedoria. Tinha muito respeito por mim, embora naquela época eu frequentemente repetisse o nome da Mãe Divina. Era um pundit da corte do Maharaja de Burdwan.
Uma vez veio a Calcutá, e foi viver numa casa perto de Camarati. Tive o desejo de ir vê-lo, e mandei ir lá para saber se o Pundit apresentava algum sinal de vaidade. Soube que não tinha nenhum. Então fui vê-lo. Embora fosse um homem de grande erudição e conhecimento, começou a chorar, ouvindo-me cantar as canções devocionais de Ram Prasad. Conversamos juntos por um longo tempo. Nenhuma conversa com outra pessoa deu-me tanta satisfação. Ele me disse: abandone o desejo da companhia dos devotos. Do contrário, pessoas de todos os tipos virão até o Senhor e o farão desviar-se do seu ideal espiritual. Uma vez entrou em discussão, por correspondência, com o Kshavananda, o guru de Vaishnavisharam. Contou-me um incidente interessante. Uma vez foi convocada uma reunião, para decidir qual das duas divindades, Shiva ou Brahma, era a maior. Incapazes de chegarem a um acordo, os Pundits por fim, levaram o assunto a Padmalochan. Com a sua característica sinceridade, disse: como posso saber? Nem eu nem nenhum de meus antepassados, desde a 14ª geração, viu Shiva ou Brahma. A respeito da renúncia de mulher e ouro, disse-me um dia: porque o Senhor abandonou estas coisas? Tais distinções como isto é dinheiro, isto é barro são o resultado da ignorância. O que eu podia dizer sobre isto? Respondi: não conheço estas coisas, meu caro Senhor, mas da minha parte, não posso encontrar prazer em coisas como dinheiro e similares. Havia um Pundit extremamente vaidoso. Não acreditava nas formas de Deus. Mas quem pode entender os meios inescrutáveis do divino? Deus revelou-se a ele como o poder primordial. Esta visão tornou-se inconsciente durante muito tempo. Depois de ter recobrado a consciência parcial, somente pronunciava K. 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 Não conseguia falar o nome completo de Kali. Um devoto. O Senhor conheceu Pundit Vidyasagar. O que pensa dele? Mestre, Vidyasagar tem ao mesmo tempo erudição e caridade, mas falta-lhe visão interior. Deus está escondido dentro dele. Se ele tivesse descoberto isso no seu exterior, suas atividades teriam sido reduzidas. Finalmente teriam cessado totalmente. Tivesse ele apenas sabido que Deus reside em seu coração, sua mente estaria dirigida a Deus em pensamento e meditação. Algumas pessoas devem fazer trabalho desinteressado, por muito tempo, antes que possam praticar desapego e dirigir sua mente ao ideal espiritual e por fim, serem absorvidas em Deus. As atividades nas quais Vidyasagar está empenhado são boas. Caridade é muito nobre. Há uma grande diferença entre Daya, compaixão, e Maya, apego. Daya é bom, mas Maya, não. Maya é o amor pelos parentes, esposa, filhos, irmãos, sobrinhos, pai e mãe, mas Daya é o mesmo amor por todas as criaturas sem distinção. M. É Daya também, escravidão? Mestre, sim, mas esse conceito está muito além do homem comum. Daya nasce de Sattva. Sattva preserva, Rajas cria e Tamas destrói, mas Brahman está além dos 3 gunas. Está além de Prakriti. Nenhum dos 3 gunas pode alcançar a verdade. São como ladrões que não podem ir a um lugar público com medo de serem presos. Sattva, Rajas e Tamas são como ladrões. Ouça uma história. Uma vez um homem estava atravessando uma floresta, quando 3 ladrões caíram em cima dele, e roubaram tudo que possuía. Um dos ladrões disse: por que conservar a vida deste homem? Assim dizendo, estava a ponto de matá-lo com sua espada, quando o segundo ladrão o interrompeu, dizendo: o não. Por que matá-lo? Amarrem suas mãos e pés e deixem-no aqui. Os ladrões assim o fizeram e foram embora. Depois de um certo tempo o terceiro ladrão voltou e disse ao homem: ah! Sinto muito. O senhor está ferido. Vou soltá-lo. Depois de desamarrá-lo, o ladrão falou: venha comigo. Vou levá-lo até a estrada principal. Depois de muito tempo chegaram à estrada. Então o ladrão disse-lhe: siga esta estrada. Lá está sua casa. A isto o homem respondeu: o senhor foi muito bondoso comigo. Venha até minha casa. O não. Replicou o ladrão. Não posso ir até lá pois a polícia saberia. Este mundo é uma floresta. Os 3 ladrões aqui à espreita, são Sattva, Rajas e Tamas. São eles que roubam dos homens o conhecimento da verdade.
Tamas quer destruí-lo. Rajas liga-o ao mundo, mas Sattva salva-o de Rajas e Tamas. Sob a proteção de Sattva, o homem livra-se da raiva, paixão e o outro maus efeitos de Tamas. Depois Sattva solta os grilhões do mundo, mas Sattva também é um ladrão. Não pode dar-lhe o conhecimento final da verdade, embora lhe mostre o caminho para a suprema morada de Deus. Colocando-o no caminho, Sattva lhe diz: olhe mais além, ali está seu lar. Mesmo Sattva está muito longe do conhecimento de Brahman. O que Brahman é, não pode ser descrito. Mesmo quem o conhece não pode falar sobre ele. Há um ditado que diz que quando um barco chega às águas negras do oceano, não pode mais voltar. Uma vez 4 amigos, durante um passeio, viram um lugar cercado por um muro muito alto. Todos ficaram curiosos para saber o que havia do outro lado. Um deles subiu até o alto do muro. O que ele viu olhando para dentro, deixou-o sem fala e maravilhado. Apenas gritava: "Ah! Ah!" e pulou. Não pôde dizer mais nada sobre o que vira. Os outros também subiram no muro e deram o mesmo grito: "Ah! Ah!" e saltaram. Agora, quem poderia dizer o que havia lá dentro? Sábios como Jadabharata e Dattatreya, depois de realizarem Brahman, não o puderam descrever. O eu de um homem desaparece totalmente quando entra em Samadhi depois de atingir o conhecimento de Brahman. É por isso que Ramprasad cantou, dirigindo-se à sua mente: se você achou a tarefa muito difícil, chame Ramprasad para ajudar. A mente deve mergulhar completamente no conhecimento, mas isto não é suficiente. Ramprasad, isto é, o princípio do eu deve desaparecer também. Só então obtém-se o conhecimento de Brahman. Um devoto: Senhor, é possível que Shukadeva não tenha tido o conhecimento supremo? Mestre, segundo alguns, Shukadeva somente viu e tocou os oceanos de Brahman, não mergulhou nele. Por isso pôde voltar ao mundo de nome e informa, depois de atingir o conhecimento de Brahman, com o propósito de ensinar aos outros. Teve que recitar o Bhagavata para o rei Parikshit e ensinar as pessoas de diversas maneiras, portanto, Deus não destruiu seu eu completamente. Deus manteve seu ego do conhecimento. Devoto: pode alguém continuar a dirigir uma organização depois de alcançar o conhecimento de Brahman? Mestre, uma vez falei com Keshav Sen a respeito do conhecimento de Brahman. Pediu-me para lhe explicar melhor. Falei-lhe: se eu me aprofundar, você não será capaz de preservar e continuar sua organização. Então, por favor, pare por aqui. Respondeu Keshav. Todos riem. Eu ainda disse a Keshav: eu e meu indicam ignorância. Sem ignorância não se pode ter o sentimento de que sou eu quem faz. Aqui estão minha esposa, filhos, posses, nome e fama. A isto Keshav retrucou: Senhor, se uma pessoa abandonar o eu, nada mais permanecerá. Eu tranquilizei: não estou lhe pedindo para abandonar tudo sobre o eu. Deve deixar somente o eu imaturo. O eu imaturo faz uma pessoa sentir: sou eu quem faz. Aqui estão minha esposa e filhos. Sou um instrutor. Renuncie a este eu imaturo e mantenha o eu maduro, que faz com que você sinta que é o servo de Deus, seu devoto, e que Deus é aquele que faz e você é seu instrumento. Devoto: pode o eu maduro ter uma organização? Mestre, disse a Keshav Sen que o eu que diz, sou um líder, formei este grupo, estou ensinando as pessoas, é o eu imaturo. É muito difícil pregar religião. Não é possível fazer isto, sem ter recebido o mandato de Deus. A permissão de Deus é necessária. Shukadeva teve ordem de Deus para recitar o Bhagavata. Se, depois de realizar Deus, um homem recebe sua ordem e se torna um pregador ou mestre, então tal pregação ou ensinamento não fazem qualquer mal. Seu eu não é imaturo, é maduro. Pede a Keshav para abandonar este eu imaturo. O ego que sente, sou o servo de Deus e amante de Deus, não prejudica ninguém. Disse-lhe: você vive falando com frequência de sua organização e de seus seguidores, mas as pessoas também a abandonam. Keshav respondeu: é verdade, Senhor. Depois de permanecerem vários anos, as pessoas buscam outra organização. O que é pior, quando me abandonam, saem me criticando à torto e à direito. Porque você não estuda a natureza delas. Eu disse: há algum bem em tornar qualquer um discípulo?
Disse mais a Keshab. Você deveria aceitar a Mãe Divina, a energia primordial. Brahman não é diferente de sua Shakti. Aquele que é Brahman é também Shakti. Enquanto um homem permanecer consciente do corpo, é consciente da dualidade. É só enquanto um homem tenta descrever o que vê, é que encontra a dualidade. Mais tarde Keshab reconheceu Kali. Um dia, quando Keshab estava aqui com seus discípulos, disse-lhe que gostaria de vê-lo pregar. Deu uma palestra no Chandni. Depois sentamo-nos ao lado do ghat de banho e tivemos uma longa conversa. Disse-lhe, é Bhagavan somente que em uma forma aparece como Bhakta e em outra, como Bhagavata. Por favor repita, Bhagavata, Bhakta, Bhagavan. Keshab e seus discípulos repetiram as palavras. Em seguida pedi-lhe para repetir Guru Krishna Vaishnava. Então Keshab disse, Senhor, não devo ir tão longe agora. As pessoas vão dizer que me tornei um hindu ortodoxo. É muito difícil ir além dos 3 gunas. Não se pode atingir este estado sem antes haver realizado Deus. O homem mora no reino de Maya. Maya não o permite ver Deus. Tornou-o vítima da ignorância. Uma vez Idai trouxe um bezerro para cá. Um dia vi que ele o tinha amarrado com uma corda no jardim, de tal forma que só pudesse pastar ali. Perguntei, Idai, por que você prende o bezerro todos os dias? Tio, respondeu, vou mandar este bezerro para nossa vila. Quando se tornar forte, eu o ungirei a um arado. Assim que ouvi estas palavras, fiquei pasmado, pensando, como é inescrutável o jogo da Maya divina. Kamarpukur e Seor estão tão longe de Calcutá. Este pobre animal tem todo este caminho para percorrer. Vai crescer e por fim, será ligado a um arado. Isto é realmente o mundo. Isto é realmente Maya. Caí inconsciente e só depois de muito tempo, retornei à consciência. Eram 3 ou 4 horas da tarde. M. encontrou Sri Ramakrishna sentado no divã em êxtase. Depois de algum tempo ouviu conversando com a Mãe Divina. O mestre dizia, Mãe, por que tu lhe deste somente uma partícula? Ficando em silêncio por alguns minutos, acrescentou, compreendo, Mãe. Este pouco lhe será suficiente e servirá a teu propósito. Este pouquinho o capacitará a ensinar as pessoas. Será que o mestre desta maneira transmitia seus poderes espirituais a seus discípulos? Será que assim ele acabava descobrindo que seus discípulos depois dele iriam sair pelo mundo ensinando? Rakal encontrava-se no aposento. Sri Ramakrishna ainda estava em estado de consciência parcial, quando disse a Rakal, você ficou zangado comigo, não ficou? Sabe por que eu fiz ficar assim? Houve uma razão. Somente então o remédio faz efeito. O cirurgião primeiro faz o abscesso amadurecer e então coloca a erva para que arrebente e seque. Depois de uma pausa, continuou. Sim, achei que Asga é como um pedaço de madeira seca. Por que então ele mora aqui? Isto tem um significado também. A peça fica animada com a presença de pessoas criadoras de caso como Jatila e Kutila. A.M. Deve-se aceitar as formas de Deus. Conhece o significado da imagem de Jagadatri? Ela é quem sustenta o universo. Sem seu suporte e proteção, o universo desabaria e seria destruído. A Mãe Divina, Jagadatri, revela-se no coração daquele que pode controlar sua mente, que pode ser comparado a um elefante. Rakal, a mente é um elefante louco. Mestre, por isso o leão, a montaria da Mãe Divina, mantém a mente sob controle. Era o entardecer. O culto da tarde havia começado nos templos. Sri Ramakrishna cantava os nomes dos deuses e deusas. Sentado no divã pequeno, com as mãos postas, ficou absorvido na contemplação da Mãe Divina. O mundo lá fora estava inundado pelo luar e os devotos, no quarto do mestre, permaneciam sentados em silêncio, olhando seu rosto sereno. Nesse meio tempo, Govinda de Belgaria e alguns de seus amigos entraram no aposento. Sri Ramakrishna continuava em estado semiconsciente. Depois de algum tempo, disse aos devotos, contém-no suas dúvidas. Explicarei tudo. Govinda e outros devotos permaneceram pensativos. Govinda, reverenciado Senhor, porque a Mãe Divina tem a pele escura. Mestre, você a vê negra porque está muito afastado dela.
Aproxime-se e haverá destituída de cor. A água de um lago parece escura à distância. Aproxime-se e apanhe-a com a mão e constatará que não tem cor alguma. Assim também o céu parece azul ao longe, mas olhe o ar em sua volta não tem cor. Quanto mais se aproximar de Deus, mais realizará que ele não tem nem nome nem forma. Se você se afastar da Mãe Divina haverá azul como a flor da grama. Chama é homem ou mulher. Um homem uma vez viu a imagem da Mãe Divina usando do cordão sagrado. Disse ao adorador: o que? Você colocou o cordão sagrado no pescoço da mãe. Respondeu ele: irmão, vejo que você verdadeiramente conheceu a mãe, mas eu ainda não fui capaz de descobrir se ela é homem ou mulher. Por isso é que pus o cordão sagrado em sua imagem. Aquele que é Shama é também Brahman. Aquele que tem forma também é sem forma. Assim também, aquele que tem atributos também não os tem. Brahman é Shakti. Shakti é Brahman. Não são dois. Esses são os dois aspectos, masculino e feminino, da mesma realidade, existência, conhecimento, bem-aventurança absolutos. Govinda. O que significa Yogamaya? Mestre. Significa Yoga ou união do Purusha e Prakriti. Tudo que se vê no mundo é resultado desta união. Tome a imagem de Shiva e Kali. Kali está de pé sob o peito de Shiva. Shiva está sob seus pés como um cadáver. Kali olha para Shiva. Tudo isto denota a união de Purusha e Prakriti. Purusha é inativo. Portanto, Shiva está deitado no chão como um cadáver. Prakriti executa todas as suas atividades em conjunção com Purusha. Assim, ela cria, preserva e destrói. Esse é também o significado das imagens unidas de Radha e Krishna. Devido a essa união, as imagens estão levemente inclinadas uma para a outra. Para caracterizar esta união, Sri Krishna usa uma pérola em seu nariz. Radha uma pedra azul no dela. Radha tem pele clara, brilhante como a pérola. A de Sri Krishna é azul. Por esta razão Radha usa uma pedra azul. Além disso, a roupa de Krishna é amarela e a de Radha, azul. Quem é o melhor devoto de Deus? Aquele que vê, depois da realização de Brahman, que somente Deus tornou-se todos os seres vivos, o universo e os 24 princípios cósmicos. Em primeiro lugar, deve-se discriminar, dizendo, isto não, e alcançar ao terraço. Depois disso, realiza que os degraus são feitos do mesmo material que o terraço, isto é, de tijolo, cal e pó de tijolo. O devoto realiza que foi somente Brahman que se tornou tudo isto, os seres vivos, o universo etc. Simples raciocínio seco, cuspo nele. Não tenho uso para ele. O mestre cuspiu no chão. Por que eu me tornaria seco devido ao simples raciocínio? Possa eu ter amor puro pelos pés de lótus de Deus, enquanto a consciência do eu e você permanecer comigo. A Govinda. Às vezes digo, tu és verdadeiramente eu sou verdadeiramente tu. Da mesma maneira sinto, tu és tu. Então não encontro qualquer traço do eu. É somente Shakti que se torna carne como Deus encarnado. Segundo uma escola de pensamento, Rama e Krishna são somente duas ondas no oceano de bem-aventurança e consciência absolutos. Chaitanya, consciência, é despertada depois de Advaita Jnana, o conhecimento de Brahman não dual. Percebe-se então, que só Deus existe em todos os seres como consciência. Depois desta realização vem Ananda, felicidade, Advaita, Chaitanya e Nityananda. A.M. Quero pedir-lhe que não desacredite nas formas de Deus. Tenha fé nelas. Medite naquela forma que mais toca a sua mente. A Govinda. O fato é que uma pessoa não sente ânsia para conhecer ou ver Deus enquanto desejar desfrutar os objetos do mundo. A criança esquece-se de tudo quando está com seus brinquedos. Tente tirá-la de sua brincadeira com um doce, mas não conseguirá. Só comerá um pouquinho. Quando não sente mais prazer, nem o doce, nem no seu brinquedo, diz, quero ir com a mãe. Não mais se importa com o doce. Se um homem que ela não conhece lhe diz, venha, vou levá-la até sua mãe, a criança o segue. Ela vai com qualquer um que a leve até sua mãe. A alma fica desassossegada por Deus quando já não mais quer os prazeres mundanos. Então tem somente um pensamento, realizar Deus. Ouve qualquer coisa que se diga a respeito dele. A si mesmo, meu Deus.
A alma só se torna inquieta por Deus quando a pessoa termina com desfrutar das coisas mundanas. 18 de agosto de 1883. Sri Ramakrishna estava na casa de Balaram Bose em Calcutá. Explicava o mistério da encarnação divina aos devotos. Mestre, a fim de trazer conhecimento espiritual, a encarnação divina vive no mundo na companhia dos devotos, alimentando uma atitude de amor a Deus. É como subir e descer a escada depois de ter alcançado o terraço. Para alcançarem o terraço, outras pessoas devem seguir o caminho da devoção, enquanto não atingirem conhecimento e tornarem-se livres de desejo. O terraço só pode ser alcançado quando todos os desejos forem liquidados. O dono de uma loja não vai para a cama, enquanto não tiver acabado a sua contabilidade. Só vai dormir quando suas contas estiverem terminadas. AM. Um homem certamente terá sucesso se der um salto. Sucesso é certo para tal pessoa. Bem, o que você pensa do culto feito por Keshab, Shivanath e outros dirigentes brahmos? M. Eles ficam satisfeitos, como o Senhor, em descrever o jardim, mas raramente falam em ver o dono. Descrever o jardim é o começo e o fim da adoração. Mestre, você está certo. Nosso único dever é procurar o dono do jardim e falar com ele. O único propósito da vida é realizar Deus. Sri Ramakrishna foi, então, para a casa de Adar. Depois do crepúsculo, cantou e dançou na sala de visitas. M. Rakal e outros devotos estavam presentes. Quando a música terminou, sentou-se imóvel, em êxtase. Disse a Rakal: este fervor religioso não é como a chuva durante a estação chuvosa, que vem e vai em torrentes. É como a imagem de Shiva, que não tenha sido feita por mãos humanas, mas que é uma imagem surgida, por assim dizer, das entranhas da terra. Outro dia você saiu de Dakshinesvar com raiva. Orei à Mãe Divina para perdoá-lo. O mestre estava imóvel, ainda em êxtase, e disse a Adar: meu filho, medite na divindade cujo nome cantou. Com estas palavras tocou a língua de Adar com o dedo e escreveu qualquer coisa nela. Estaria o mestre transmitindo espiritualidade a Adar. 1. Olhem, chegaram os dois irmãos que choram quando cantam o nome de Hari. Gauranga e Nityananda. 2. Olhem aqueles que salvaram do caminho pecaminoso, os desordeiros Jagai e Madai. Uma vez Nityananda foi espancado pelos desordeiros Jagai e Madai, que mais tarde vieram a se converter à vida espiritual por seu amor. 3. O marido da neta de Mani Malik que esteve aqui. Leu no livro que Deus não poderia ser considerado sábio e onisciente, senão, porque há tanta miséria no mundo. No que se refere à morte, é muito melhor matar um homem logo, do que submetê-lo à tortura lenta. Além disso, o autor diz que se ele próprio tivesse sido o criador teria feito um mundo melhor. Autobiografia de John Stuart Mill. 4. Mãe, sou tua criança de 8 meses. Teus olhos vermelhos não podem me assustar. Um filho prematuro é, geralmente, fraco e medroso. 5. Um devoto Vaishnava. Senhor, porque uma pessoa necessita pensar em Deus Mestre. Se um homem tem esse conhecimento, então, realmente está liberado, mesmo vivendo num corpo. O conhecimento de que Deus existe no interior e no exterior, em toda parte. Assim, pensar em Deus é supérfluo. 6. Kamarpukur e Seor estão tão longe de Calcutá, terra natal de Iridade. 7. Por isso o leão, a montaria da Mãe Divina, mantém a mente sob controle. Na imagem de Jagadatri, o leão, seu transportador, é visto mantendo um elefante sob controle. 8. Govinda, reverenciado Senhor, porque a Mãe Divina tem a pele escura. Referência à imagem de Kali. 9. Um homem uma vez viu a imagem da Mãe Divina usando do cordão sagrado. Somente as imagens das divindades masculinas são investidas com um cordão sagrado. 10. Purusha, aspecto masculino da realidade, a alma ou absoluto. 11. Prakriti 11. Aspecto feminino da realidade, a natureza primordial ou poder. 12. Chaitanya, consciência, é despertada depois de Advaita Jnana, o conhecimento de Brahman não dual. Percebe-se então, que só Deus existe em todos os seres como consciência.
Depois desta realização vem Ananda, felicidade, Advaita, Chaitanya e Nityananda. Não dualidade, consciência eterna, bem-aventurança. 13. Disse a Racal: este fervor religioso 13 não é como a chuva durante a estação chuvosa, que vem e vai em torrentes. É como a imagem de Shiva, que não tenha sido feita por mãos humanas, mas que é uma imagem surgida, por assim dizer, das entranhas da terra. Referindo-se a si mesmo,